Hoje eu vou falar sobre um tema que eu já falei em outro vídeo aqui do canal, que era sobre generalistas contra especialistas. Mas hoje eu vou te falar como se tornar um generalista, como aprender habilidades que vão te dar vantagem, uma vantagem justa, inclusive, no mercado de trabalho. São coisas que eu aprendi ao longo dos últimos 5 anos prestando serviço na internet. E algumas dessas coisas me fizeram chegar na posição que eu tenho hoje, conseguir ganhar mais, ter mais importância nos lugares onde eu trabalho, cobrar mais aos clientes e tudo mais. Vamos lá. Como que você faz para se tornar um generalista sem ser ruim em tudo, né? Aquele negócio do pato que não faz nada direito. A primeira coisa que tu tem que fazer é saber qual que é a sua habilidade principal. Você vai partir dela, tá? A sua habilidade principal cara, o que você vai fazer? No meu caso, eu sou copywriter, eu escrevo. Eu comecei escrevendo, então, cara, a minha habilidade principal, ela precisa ser melhor do que todas as outras. Eu preciso saber escrever muito melhor do que, sei lá, editar vídeos. Então, muita gente, quando pensa em generalista, acha que é aquela pessoa que ela é um faz tudo, mas não faz nada direito. Na verdade, cara, a sua habilidade principal, ela vai ser sempre a sua principal habilidade. Vai ser sempre a habilidade em que você é melhor naquilo. Então, eu sou melhor em escrever, em fazer copy, esse tipo de coisa. A partir dela, é que eu vou aprender as outras coisas. Então, cara, vamos usar aqui, eu vou usar o meu exemplo aqui. Copy. Beleza. A gente vai partir daqui pro resto. Cara, o que você pode fazer é um exercício. Digamos que você seja editor de vídeo. Pega o exemplo de editor de vídeo e faz isso que eu vou fazer. Se você for social media, pega isso, faz o que eu vou fazer. Se você for gestor de tráfego, pega isso, faz o que eu vou fazer. É um exercício de imaginação sobre o que pode ajudar no seu trabalho. Então, por exemplo, copy. Cara, pega uma coisa específica do seu trabalho de copy e se pergunta, cara, e se eu conseguisse fazer tudo o que é necessário para esse trabalho ficar pronto sem depender de ninguém? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um site, uma página de vendas. Cara, o que eu preciso aprender para que eu consiga colocar um site no ar sem que dependa de mais ninguém? Porque a partir daqui você consegue cobrar de um cliente um valor fechado e você fazer tudo, ganhar tudo, ao invés dele ter que contratar outra pessoa. Então, cara, vamos destrinchar aqui. Você precisa hospedagem, você precisa contratar servidor, você precisa saber WordPress e Elementor, você precisa saber lidar com formulário. Se for uma página de captura, talvez você tenha que saber lidar com ActiveCampaign. Vamos ver o que mais. Você precisa, logicamente, saber copy, né? Não adianta nada se você não souber copy. Muito bom. Minha caneta falhando aqui. Você precisa saber entender pelo menos um pouco de design, porque se você vai fazer a página, você precisa saber de design. Você precisa saber um pouco de UX, para a experiência do usuário. Você precisa saber, talvez, sobre velocidade de página. Mas você também precisa entender um pouco sobre tráfego. Por quê? Para onde vai essa página? O que é o anúncio que vai cair nessa página? Você precisa entender sobre estratégia, para você saber a parte toda. Então, assim, aqui eu destrinchei uma coisa simples em várias coisas. Se eu te disser que todas essas habilidades eu tenho pelo menos um pouquinho, e eu fiz de cabeça aqui, tá? Hospedagem. Cara, contratar hospedagem é fácil. Tu escolhe um servidor de hospedagem, decide qual que é o melhor, passa o cartão e paga. Servidor de hospedagem, basicamente a mesma coisa, que você vai comprar. Você vai comprar o domínio, outro você vai comprar o servidor. WordPress Elementor. Tu instala o Elementor no servidor, beleza. Tu pode mexer com o WordPress Elementor. Eu gosto de fazer em HTML as páginas. Beleza? Formulário. Dá pra fazer em HTML, dá pra usar o Active. Eu também sei mexer em Active para poder gerenciar a base de leads que a gente compra. Copy é a minha habilidade principal. Design. Talvez de todas essas aqui seja que ainda sou mais falho. Eu tenho um pouco de dificuldade. Meu olhar de design não é tão bom. Mas eu entendo. Eu entendo os princípios básicos de design. UX, experiência do usuário, é melhor até que design, ao meu ver. Eu entendo, o usuário precisa
Essa página ela não pode ser difícil do usuário entender, a carga cognitiva, o contraste, esse tipo de coisa. Não é design, porque design pode ser bonito e não funcional. E o UX é sobre ser funcional também. Velocidade de página. Acima de tudo, não adianta a página ser rápida se ela não não adianta ela ser bonita se ela não é rápida, porque ela não vai converter. Você vai perder muita gente aqui no caminho. Então, usar o GTmetrix, usar a ferramenta do Google, o PageSpeed, para poder saber se a página está rápida. E saber também, para uma página estar rápida, por exemplo, você precisa usar um certo formato de imagem e as imagens precisam ter um peso baixo para poder fazer isso. Tráfego, qual é o criativo que está levando para essa página? E qual que é a estratégia de tráfego para essa página? É um tráfego de conversão? É um tráfego para conversão de uma lista? E aí isso pega muito com a estratégia. Então, é uma página de captação ou uma página de vendas? Porque tem diferença de uma coisa da outra. Uma página de captação, para um evento, ela pode ser mais simples. Ela pode ter, sei lá, uma dobra de explicação, uma dobra do expert e uma dobra do cronograma. Uma página de vendas, não. Uma página de vendas vai ter várias e várias e várias sessões para explicar melhor o produto. Então você percebe que em apenas uma coisa, que é criar um site, você precisa desenvolver várias habilidades se você precisar fazer sozinho. Se você precisar fazer sozinho, você vai precisar de várias habilidades. Então você pode fazer esse exercício com outras coisas. Digamos que você seja um editor de vídeo. E aí o seu cliente pede criativos, anúncios para gravar. O que você precisa entender? Você precisa entender de estratégia. Você precisa entender de copy. Se você quiser... Aqui, ó. O exercício é... Se eu precisar entregar isso daqui, sozinho, sem depender de ninguém, quais outras habilidades que eu preciso aprender? Copy, você precisa aprender... Design, mais ou menos, que o editor de vídeo deveria saber, né? Estratégia, copy, um pouco de tráfego. Você precisa entender estratégia, copy, tráfego. Deixa eu ver o que mais. Acho que por um caso de um criativo é basicamente isso, né? Estratégia, copy, tráfego. Como eu não sou editor, talvez eu não saiba o resto. Mas, bom, se você entender um pouco da estratégia, beleza, esse criativo vai levar para qual página? Qual que é o objetivo desse criativo? Você tem que entender da estratégia, de copy. Eu teria que fazer a copy desse anúncio para a pessoa gravar e depois vir um vídeo para mim editar. Tráfego, também precisa entender de tráfego. Para saber, quais são as métricas importantes para o tráfego. Tem uma métrica, por exemplo, que é muito importante, que é o hook rate para o tráfego. O hook rate para o tráfego, cara, é muito importante. Então, o começo do vídeo, onde a pessoa sai no gráfico aqui, né? Você precisa editar melhor do que o restante do vídeo. Aqui você precisa ter um gancho muito forte. Então, o hook rate é importantíssimo. Então, eu vou dedicar mais tempo no hook rate do que nas outras coisas. Então, percebe como que se você pegar uma habilidade ou um serviço que você presta da sua área e for fazer o resto, pensar no resto das coisas, você vai conseguir identificar quais habilidades que você precisa aprender pelo menos um pouco. Aqui eu não tô falando que você vai ficar mestre em todas essas, porque são muitas. Mas você precisa saber mexer com essas ferramentas para você se tornar um cara mais importante. Digamos que eu não fosse um copy, eu fosse um web designer, né? Cara, eu basicamente precisaria saber de tudo isso daqui, só que com um outro olhar. O meu principal vai ser o design e talvez a implementação da página aqui. Mas, cara, eu preciso saber copy, porque se o cara me passa uma copy fria, alguma coisa, ou se, por exemplo, ele me passa uma copy, e aí eu percebo que a copy tá tão grande que o botão de compra tá ficando na segunda dobra, não tá ficando na primeira. Eu preciso saber isso de UX e copy para poder falar pro cara, tem como você ajustar essa copy? Mas se você só recebe o negócio frio e você não sabe, você sempre fica o cara que vai fazer tarefas que os outros passam. Estratégia. O cara fala, eu tô fazendo essa página de captação para um evento gratuito. Aí você trabalhou em outro projeto que tem um evento gratuito. Fala, lá eles utilizaram essa estratégia e melhorou bastante a conversão da página. Por quê? Porque você entende da estratégia, você não tá só fazendo página. Entendeu? Então, o exercício que eu tenho para você fazer hoje, se você quiser aprender e se tornar um generalista, se tornar uma pessoa mais importante, se tornar um cara com várias habilidades, pegue uma coisa que você faz hoje e se pergunte, e se eu fizesse todo, do começo ao fim, sem depender de ninguém, quais habilidades que eu precisaria aprender? Se você não viu o outro vídeo em que eu falo por que eu acredito que os especialistas estão fadados a ficar sem emprego,
E os generalistas cada vez mais serão contratados e ganharão mais dinheiro. Clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela e vai lá assistir. Não esquece de fazer o exercício e depois me conta.